Era meia-noite quando meu telefone acendeu. Meu pai estava ligando. A voz dele tremia de uma forma que eu nunca tinha ouvido antes. Ele disse apenas uma coisa: não vá para casa, fique onde está. Eu perguntei por quê. Ele não explicou. Apenas me implorou para confiar nele. 10 minutos depois, carros de polícia lotaram minha rua, sirenes gritando, luzes piscando contra as paredes da minha própria casa. E naquele momento, percebi que meu pai tinha acabado de me salvar de algo que eu nunca vi chegando. Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever no canal para mais histórias reais como esta, e deixe-me saber nos comentários de onde você está assistindo. Meu nome é Graça Divina. Tenho 27 anos e sou enfermeira num hospitalzinho da comunidade. Naquela noite, tinha acabado de sair de um plantão daqueles, 12 horas em pé, moída, pensando só na minha cama. Moro sozinha num bairro tranquilo, sabe, daqueles que nunca acontece nada e o pessoal até esquece a porta destrancada. Ou pelo menos, era o que eu achava. Meu pai, o Quintela, é bombeiro aposentado, um cara que sempre foi muito protetor. É aquele tipo de pai que vive ligando para saber se tá tudo bem, mesmo quando eu falo que estou ótima. Minha mãe, a Desiree, é mais calma, mais emotiva, sempre se preocupando demais. Já meu irmão mais novo, o Sarmento, é o engraçadinho que anima a gente lá em casa, mas meu pai, ele é diferente. Quando ele fala, é pra valer. E ele sempre me disse: se um dia eu te disser para confiar em mim, não duvide. Naquela noite, enquanto eu dirigia em direção à minha rua, estava tudo estranhamente quieto. Os postes de luz piscavam, e um silêncio pesado pairava sobre o bairro. Nem liguei muito, pelo menos não até o telefone tocar. A voz do meu pai estava tremendo, e ele me mandou ficar longe da minha própria casa. Naquele momento, eu não entendi o porquê, mas estava prestes a descobrir o quanto ele estava certo. Enquanto eu estava lá, no carro, parada no posto de gasolina, meu coração começou a disparar. As palavras do meu pai ainda ecoavam na minha cabeça: não vá para casa, fique onde está, por favor, confie em mim. Eu nunca tinha ouvido ele falar daquele jeito. Pensa, ele era um homem que entrava em prédio pegando fogo, um cara que não tremia na base por perigo, e agora a voz dele estava falhando, como se estivesse segurando o pânico. Fiquei olhando para minha casa de longe, a poucas ruas de distância. Uma parte de mim queria acreditar que não era nada, que talvez meu pai tivesse exagerado, mas outra parte sabia que ele não ia me ligar daquele jeito se não tivesse algo muito errado. Apertei o volante e comecei a discutir comigo mesma. Por que ele diria isso? Tinha um incêndio? Alguém estava machucado? Pensei em ligar para minha mãe, mas tive muito medo dela não saber de nada, ou pior, dela falar algo que me deixasse ainda mais nervosa. Meu pai continuava ligando. E toda vez que eu atendia, a voz dele era urgente, mas curta. Ele não explicava nada. Só repetia as mesmas palavras: fique onde você está, Graça, por favor, não se mexa até eu dizer que é seguro. Eu comecei a me sentir presa entre duas opções. Um lado de mim queria dar a volta no carro e ir direto para casa só para provar que estava tudo bem. Eu odiava me sentir impotente. O outro lado lembrava de todas as vezes que os instintos do meu pai tinham sido certeiros. Uma vez ele me puxou de um lago segundos antes de um raio cair. Outra vez, ele impediu a gente de entrar num carro que ele jurou que estava esquisito, e depois descobrimos que os freios estavam falhando. Ele sempre teve um jeito de sentir o perigo antes que acontecesse. Mas ainda assim, isso era diferente. Era a minha casa. E se algo estava acontecendo lá dentro, eu precisava saber. Desliguei o motor e fiquei ali, no brilho fraco das luzes do posto de gasolina. Meu reflexo no para-brisa mostrava uma versão pálida e trêmula de mim mesma. Eu já tinha lidado com pacientes que chegavam no hospital em momentos de crise, mas nunca imaginei que sentiria esse tipo de medo pela minha própria vida. Meu telefone vibrou de novo, e eu atendi. Pai, você tá me assustando. Por favor, só me diga o que tá acontecendo. Houve uma pausa. Aí a voz dele voltou, calma mas firme. Graça, me escuta. Se você entrar naquela casa, eu não sei se vou te ver de novo. Fique aí, a polícia está a caminho. Meu estômago revirou. Minha própria casa. Meu lugar seguro. Olhei de volta para a rua onde eu morava. Tava tão tranquila, tão normal. E mesmo assim, algo no jeito que ele disse aquelas palavras me fez sentir como se uma sombra já estivesse esperando atrás da minha porta. Os minutos se arrastavam como horas. Qualquer barulho ao meu redor me fazia pular. O zumbido da placa do posto.
O latido distante de um cachorro. Os faróis passando dos carros que pareciam se mover muito devagar. Pensei em sair e andar mais perto só para dar uma espiadinha e ver o que estava rolando. Mas eu não conseguia tirar da cabeça a imagem da voz do meu pai falhando de medo. Aí eu ouvi o uivo fraco das sirenes. No começo, era só um zumbido, mas foi ficando mais e mais alto até o som preencher a noite. Fiquei paralisada enquanto os carros de polícia passavam correndo pelo posto de gasolina e viravam direto na minha rua. As luzes vermelhas e azuis cortavam a escuridão, rebatendo nas casas, pintando o bairro tranquilo em puro caos. Meu coração batia tão forte que parecia que ia explodir. Peguei meu telefone de novo. Pai, a polícia chegou. O que está acontecendo? Por favor, eu não aguento mais. Ele respondeu rápido, o tom firme agora, mas pesado. Graça, eu te explico já. Agora, eu só preciso que você esteja segura. É só isso que importa. Confia em mim, meus olhos se encheram de lágrimas. Confiar nele, eu sempre confiei, mas o que podia ser tão terrível a ponto de eu nem poder entrar na minha própria casa? Assisti de longe mais carros de polícia pararem. Oficiais pularam para fora, alguns com lanternas, outros com armas em punho. Eles se moveram em formação, as botas batendo no asfalto, as rádios chiando com vozes rápidas. Meu bairro, aquele que eu sempre achei seguro, parecia uma cena de crime. Eu queria correr até eles para exigir respostas, para ter controle do que estava rolando, mas eu não conseguia. Minhas mãos tremiam no volante. Eu me sentia pequena e sem poder nenhum. A ideia de que algo dentro daquela casa poderia ter me feito mal me deu um arrepio na espinha. Meu pai sabia. De alguma forma ele tinha sabido antes mesmo de eu chegar na entrada da garagem. Enquanto eu estava sentada naquele carro, assistindo tudo se desenrolar de longe, uma verdade se assentou bem fundo em mim: minha vida estava por um fio, dependendo do aviso do meu pai. Se eu tivesse ignorado ele, se eu tivesse entrado naquela casa como planejei, talvez nem estaria sentada aqui agora. E mesmo assim, eu ainda não sabia o que estava esperando atrás daquelas paredes, ou porque a polícia estava lá. Tudo o que eu sabia era que a noite estava só começando, e meu mundo inteiro estava prestes a mudar. Fiquei no meu carro, no posto de gasolina, encarando as luzes piscando lá na minha rua. Meu corpo inteiro parecia travado, minha mente girando com perguntas que eu não conseguia responder. Eu queria muito seguir em frente, correr para casa que eu tinha me esforçado tanto para transformar num lar, mas o aviso do meu pai me prendia como correntes invisíveis. Essa foi a primeira vez na vida que eu senti de verdade que dar um passo à frente poderia me custar tudo. Apertei o telefone mais forte contra a orelha enquanto meu pai falava de novo. A voz dele estava mais calma agora, mas aquela calma era pesada, como se carregasse o peso de algo horrível que ele não estava pronto para me contar. Graça, você tem que escutar. Não tente ser corajosa agora. Coragem pode te matar. Você ficar parada é a única razão de você ainda estar segura. Minha garganta apertou. Mas pai, o que está acontecendo? O que tem dentro da minha casa? Ele fez uma pausa. Eu podia ouvir ele respirando pesado, como se estivesse andando de um lado para o outro. Aí ele disse: eu não posso te contar ainda, só depois que a polícia liberar, mas me prometa, não se mova até eu dizer. Encostei a testa no volante, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Me senti uma criança de novo, dividida entre o medo e a confiança. Mas eu sussurrei: eu prometo. Aqueles próximos minutos se esticaram como horas. Eu conseguia ver sombras de policiais se movendo pela minha rua, lanternas varrendo as janelas, feixes de luz cortando a escuridão. Os rádios deles chiavam, e mesmo que eu não conseguisse entender as palavras, o tom era agudo e urgente. Tinha algo errado, com certeza. Algo ruim o suficiente para eu não poder chegar nem a 100 metros da minha própria casa. A raiva começou a ferver por dentro na hora. Pô, ninguém me fala nada. A casa é minha, a vida é minha. Tenho todo o direito de saber o que tá rolando. Minhas mãos tremiam enquanto eu quase virava a chave na ignição, pronta para ir lá na frente e exigir uma explicação. Mas aí meu celular tocou de novo, e a voz do meu pai veio com umas palavras que me congelaram ali mesmo. Graça, se você tivesse entrado nessa casa hoje, acho que você não estaria mais viva agora. Do jeito que ele falou, calmo, seguro, me deu um calafrio na espinha. Ele não estava exagerando, não estava querendo me dar um susto. Ele estava falando sério. As lágrimas que eu estava segurando começaram a cair. Eu quase tinha entrado sem pensar duas vezes. Quase tinha ignorado ele. Essa ideia me abalou mais que tudo.
Apertei a mão no peito, tentando respirar fundo. Pela primeira vez, eu sabia que a parada não era só eu estar desconfortável ou assustada. Era questão de vida ou morte, e o instinto do meu pai tinha me salvado de novo. As sirenes tinham sumido, e no lugar delas só dava para ouvir o murmúrio baixo das vozes, que o vento trazia. De repente, começou uma gritaria. Endireitei na hora, com o coração na boca, e vi 2 policiais arrastando um cara para fora da minha casa. Não dava para ver direito o rosto dele, mas dava para ver que ele estava se debatendo, com os braços para trás, algemado. Meu corpo ficou gelado. Tinha alguém lá dentro. Meu celular tocou de novo. Era minha mãe, dessa vez, com a voz toda embargada de pânico. Graça, você tá bem? Pelo amor de Deus, me fala que você não tá perto da casa. Tô no posto de gasolina, respondi rapidinho. Seu pai mandou eu ficar aqui. Ela soluçou aliviada, e eu consegui ouvir ela sussurrando, graças a Deus. Olhei de novo para a cena que estava rolando, um monte de polícia na frente da minha casa. Mais carros chegando. Os vizinhos começaram a sair, cochichando e apontando. Nunca me senti tão exposta, como se a minha vida inteira tivesse virado um show para todo mundo assistir, e mesmo assim, eu não estava entendendo nada. Enquanto eu estava ali, agarrada no celular, senti que alguma coisa mudou dentro de mim. Não era só curiosidade, não. Era questão de sobreviver. Meu pai sempre me falou que o instinto pode salvar a gente, se a gente prestar atenção. E agora, o instinto dele tinha feito exatamente isso. Pela primeira vez, resolvi parar de bancar a teimosa e confiar totalmente nele. Sequei as lágrimas e falei baixinho no telefone: tá bom, pai? Não vou sair daqui, vou esperar até você falar que tá tudo bem. A voz dele ficou mais calma, cheia de emoção. Era só isso que eu precisava, Graça. Espera aí. Eu mesmo vou te buscar quando tudo acabar. Essas palavras me deram força. Me encostei no banco, tremendo, mas firme o suficiente para ficar parada. Eu não fazia ideia de que pesadelo tinham acabado de tirar da minha casa, mas eu sabia de uma coisa: se eu tivesse ignorado o que ele falou, talvez eu não estivesse aqui para contar essa história. A virada não foi uma cena de ação, nem sair correndo para me meter em perigo. Foi a decisão de confiar, de ficar quieta quando tudo o que eu queria era me mexer, de acreditar no meu pai mesmo sem entender o porquê. E, no fim das contas, foi essa decisão que fez a diferença entre entrar numa armadilha e ficar viva para ver a verdade. Do posto, dava para ver a minha rua inteira piscando em vermelho e azul. Os vizinhos saíram de pijama, cochichando e apontando enquanto a polícia invadia o meu quintal. Eu fiquei paralisada, agarrada no celular, quase sem respirar, tentando entender o que eu estava vendo. Quando os policiais arrastaram um cara para fora da minha porta, meu estômago revirou. Tinha mesmo alguém na minha casa, escondido, esperando. Mesmo de longe, dava para ver os olhos dele, arregalados, olhando para todo lado, a roupa rasgada, os braços presos para trás com algemas. Não era só um ladrão querendo grana, tinha alguma coisa diferente no jeito que ele olhava, alguma coisa sinistra e calculada. Meu corpo inteiro ficou gelado quando eu me dei conta de como eu tinha estado perto de entrar lá enquanto ele estava lá dentro. Eu sussurrei no telefone: pai, tô vendo eles, pegaram um cara. Quem é ele? O que ele estava fazendo na minha casa? A voz do meu pai estava firme, mas dava para sentir a dor. Graça, fica calma. A polícia vai explicar tudo, mas eu preciso que você saiba, você fez a coisa certa em me escutar. Se você tivesse entrado hoje, ele ia estar esperando por você. Esperando por mim? As palavras ficaram martelando na minha cabeça, pesadas e assustadoras. Não foi por acaso. Não foi azar. Foi pessoal. Uns minutos depois, um dos policiais se afastou da cena e veio andando até o meu carro. Ele estava sério, mas o rosto dele suavizou quando me viu tremendo no banco do motorista. Ele se abaixou e falou: Senhorita Divina, você tá segura agora. Já revistamos a casa toda. Apertei o volante com mais força. Quem era ele? O que ele estava fazendo na minha casa? O policial hesitou, e aí respondeu: a gente encontrou provas de que ele não estava lá para roubar. Ele estava seguindo você faz semanas. Lá dentro, a gente achou fotos suas impressas, umas tiradas das redes sociais, outras tiradas sem você perceber. Ele tinha espalhado as fotos em cima da sua mesa de centro. Tinha uma faca escondida embaixo das almofadas do sofá. Se você tivesse entrado hoje, a gente acha que você não teria saído viva. Meu peito apertou quando as palavras dele entraram na minha cabeça.
Minhas pernas ficaram dormentes, minha vista embaçada de tanto chorar. Balancei a cabeça, sem querer acreditar. Mas, lá no fundo, eu sabia que era verdade. Eu já tinha me sentido observada antes. Aqueles momentos voltando do carro, quando os pelos da minha nuca se arrepiaram, eu sempre deixava pra lá, me convencendo de que não era nada. Mas era alguma coisa, sim, ele estava me vigiando, esperando o momento certo. A voz do policial me trouxe de volta. Foi a esperteza do seu pai que te salvou. Um vizinho viu o cara arrombando a porta dos fundos e ligou pro seu pai primeiro, porque sabia que ele chegava em você mais rápido que qualquer um. Se você tivesse chegado 5 minutos antes, a gente poderia estar contando uma história bem diferente agora. Desabei a chorar, o peso de tudo caindo em cima de mim. A voz do meu pai veio de novo no telefone, suave mas firme. Graça, eu te falei para confiar em mim. Você confiou. E você tá viva por causa disso. É só isso que importa. Eu mal conseguia falar. Me senti exposta, invadida, apavorada, tudo ao mesmo tempo. Minha casinha segura tinha virado uma coisa estranha, um lugar onde alguém planejou me machucar. Só de pensar nisso me dava ânsia. Mas, ao mesmo tempo, uma onda de gratidão me invadiu. Se meu pai não tivesse ligado naquela hora, se eu tivesse ignorado o aviso dele por um segundo que fosse, eu não estaria aqui. Quando a polícia levou o cara embora, eu vi ele de relance pela última vez. Ele virou a cabeça só um pouquinho, o suficiente para eu ver os olhos dele. Eram frios, vazios e fixos em mim, me deu um arrepio na espinha, porque eu sabia que essa história não ia acabar aqui na minha cabeça, não importa o que acontecesse com ele. Essa imagem ia ficar comigo para sempre. Um dos policiais perguntou se eu queria entrar para ver as provas que eles tinham achado, mas não dava. Balancei a cabeça e falei, hoje não. Não consigo. Minha casa não parecia mais minha. Parecia uma armadilha que eu quase tinha entrado, um lugar onde o perigo estava esperando nas sombras. Fiquei no posto de gasolina até meu pai chegar com a caminhonete dele. Quando ele saiu do carro e me abraçou, eu finalmente consegui botar para fora todo o medo que eu estava segurando. Ele me apertou forte, sussurrando, você tá segura, é só isso que importa. Você tá segura. Naquela noite, tudo mudou. A ligação do meu pai, a minha decisão de confiar nele e a chegada das luzes piscando tinham marcado uma linha na minha vida. De um lado, estava o mundo que eu achava que existia, seguro, previsível, normal. Do outro, a verdade, o perigo pode estar te esperando nos lugares mais familiares. E, às vezes, a única coisa entre a vida e a morte é a voz de alguém que te ama o suficiente para você acreditar. No dia seguinte, acordei na casa dos meus pais. Tinha dormido pouquíssimo, meu corpo todo tenso, minha cabeça passando em revista cada detalhe da noite anterior. Quando abri os olhos, a primeira coisa que eu vi foi minha mãe sentada na cadeira do lado da cama. O rosto dela estava pálido, os olhos inchados de tanto chorar. Ela pegou na minha mão e sussurrou: você deu um susto tão grande na gente, Graça. Eu não sei o que eu ia fazer se você não tivesse escutado seu pai. As palavras dela me fizeram perceber uma coisa: essa não era só a minha história. Era o pesadelo da minha família também. Meu pai tinha ficado acordado a noite inteira, andando de um lado para o outro no corredor, olhando o celular, esperando notícias da polícia. Quando ele finalmente entrou no quarto, não falou nada de cara, só me abraçou forte, mais forte do que nunca. Ficamos ali um tempão, os dois chorando baixinho, sem precisar de palavras. Mais tarde, no café da manhã, a polícia ligou com mais detalhes. O cara que eles tinham prendido tinha um histórico grande de seguir mulheres, invadir casas e ficar esperando por elas. Ele não estava lá para roubar dinheiro ou joias, ele estava lá por mim. Tinha estudado a minha rotina, quando eu saía tarde do trabalho, quando eu chegava em casa, até que horas eu costumava apagar as luzes. As fotos espalhadas na minha mesa de centro não eram só fotos, eram partes de um plano. O detetive me falou, se seu pai não tivesse agido tão rápido, as coisas poderiam ter sido bem diferentes. Ouvir isso em voz alta me deu outro calafrio. Não conseguia parar de pensar em como eu tinha chegado perto. Minutos só. Se meu expediente tivesse acabado mais cedo, se o sinal tivesse aberto em vez de fechar, eu poderia ter dado de cara com ele. Esse pensamento me perseguia como uma sombra. Nos dias seguintes, não consegui voltar para casa de jeito nenhum. Meu pai foi com a polícia pegar algumas coisas minhas, roupas, documentos, coisinhas que eu precisava. Ele falou para eu não olhar as fotos que eles tinham achado, e eu obedeci. Não queria aquelas imagens gravadas na minha cabeça.
Para mim, já bastava saber que o perigo tinha estado mais perto do que eu imaginava. Passar por uma coisa dessas muda a gente. Comecei a perceber como a ideia de segurança é frágil. A gente sempre acha que a nossa casa é o nosso porto seguro, mas a verdade é que nada é garantido. E mesmo assim, no meio desse medo, eu encontrei uma coisa mais forte: a confiança. A voz do meu pai, a urgência nas palavras dele, foi o que me manteve viva. Se eu tivesse duvidado dele por um segundo, eu não estaria aqui. Nos dias que se seguiram, amigos e vizinhos me procuraram. Uns mandaram flores, outros trouxeram comida. Todo mundo falava como eu tinha dado sorte, mas não parecia sorte, parecia amor. O tipo de amor que faz um pai pegar o telefone de madrugada e fazer o que for preciso para proteger a filha. Lembro de estar sentada na varanda com meu pai uns dias depois. O ar estava fresco, o céu cheio de estrelas. Finalmente fiz a pergunta que eu estava aguardando. Pai, como você sabia? Como você sabia que eu não podia ir para casa? Ele olhou para mim, com o rosto sério mas carinhoso. Porque eu te conheço e porque eu confio no meu instinto. Sua vizinha ligou para mim em vez de ligar para você porque sabia que eu ia te manter calma. Quando eu ouvi o medo na voz dela, não tive tempo de explicar nada. Só tinha que te manter longe até a ajuda chegar. Fiquei ali quieta, deixando as palavras dele entrarem na minha cabeça. Percebi ali que a ligação dele não tinha sido só instinto. Tinha amor na sua forma mais pura. Agora, semanas depois, tô começando a reconstruir a minha vida aos poucos. Me mudei para um lugar novo, com tranças mais reforçadas, câmeras de segurança e alarmes. Não é só questão de paredes e portas, não, é questão de ter paz de espírito. Mas, por mais segura que eu deixe a minha casa nova, eu sei que aquela noite vai ficar comigo para sempre. Toda vez que o telefone toca de noite, eu paro. Toda vez que eu entro em casa, eu checo 2 vezes. E toda vez que eu penso em ignorar um aviso, eu lembro daquela promessa que eu fiz no posto de gasolina: confiar no meu pai, não importa o que. A lição que eu carrego comigo é simples mas forte: às vezes, as pessoas que te amam enxergam o perigo antes de você. Às vezes, você tem que deixar de lado essa necessidade de ter respostas e só escutar. Essa confiança pode ser a diferença entre a vida e a morte. Então, tô aqui te contando essa história, não só porque aconteceu comigo, mas porque eu quero que você se lembre dela também. Presta atenção nas pessoas que te amam. Não ignore os avisos delas, porque um dia as palavras delas podem salvar a sua vida, que nem as do meu pai me salvaram. Se você achou essa história forte, não esqueça de se inscrever no canal para ver mais histórias da vida real.